Meus caros amigos, muito boa tarde, boa tarde para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Passando aqui hoje, feriado nacional, dia 15 de novembro. Aí eu estou em casa aqui, resolvi gravar mais um videozinho para colocar lá no nosso canal. E ainda reportando sobre aquela entrevista de ontem, uma entrevista bizarra, no meu ponto de vista, do nosso presidente, pau mandado, o fantoche, o Pedrinho Globeleza, o Pedrinho Calcinha Preta, que ele está ali, realmente, tudo aquilo que ele falou não sai da cabeça dele. Aliás, ele não disse nada, nada com nada, né? Ele é orientado, estava com um advogado do lado e o vice-presidente de finanças do outro. Quem assistiu a entrevista ao vivo pode ter percebido que ele volta e meia cochichava com o advogado lá, o nome dele acho que é Francisco, tá legal, um negócio desse assim, eu não gravei o nome. E ele volta e meia estava ali, parecia aquele jogador de futebol, quando tá dentro do campo que bota a mão na boca, para ninguém escutar. E ele cochichava ali para quando aqueles repórteres, sem ser os repórteres de canal de YouTube, os repórteres verdadeiros, o jornalista verdadeiro, fazia um determinado tipo de pergunta. Parece que ele perguntava: posso responder ou não? Não, não. Aí o cara falou: não, essa daí para. Ele não responde, não. Era mais ou menos por aí, como ele sempre. Ele não tem cabeça. Quando ele faz uma pergunta fora do contexto, ele não sabe o que vai responder. E para não falar besteira, ele é orientado por um advogado para que ele não responda. Enrola ali de uma certa maneira e passa para outra. Próximo. Então, a única coisa, eu já disse isso na nossa live de ontem, a única coisa que se aproveitou dessa entrevista, poderiam fazer um recorte daquele pedaço e o resto joga fora e fica só com aquele pedaço, que foi o esculacho, um esculacho em rede nacional que ele deu no, aquele bobalhão, aquele diarreia cerebral que atende pelo alcunha de Zé Comédia. Aquele cara a gente já sabe há muito tempo que ele tem algum problema de cabeça, os neurônios dele já devem ter estourado há muito tempo. O cérebro dele é menor do que uma ervilha, do que um caroço de azeitona, que não raciocina, ele defeca pela boca o tempo todo, sempre querendo aparecer em todas as gestões, sempre querendo interferir, para que ele passasse para lá para os seguidores dele que ele tem influência dentro da gestão do Vasco. Uma vez ele já foi enquadrado pelo Campelo, o Campelo, uma determinada hora, botou ele para escanteio, ele ficou puto, passou a criticar o Campelo, e agora a mesma coisa. Quando a 77 foi retirada do Vasco por essa gestão, afastada, né? Está aí no imbróglio judicial, ele ficou puto porque tiraram a 77 dele, que ele sempre defendeu, até a morte, até o último dia que a 77 ficou lá, e ele ficou puto, porque o Pedrinho afastou a 77 do Vasco. E ele, queira ou não queira, ele passou a torcer contra a gestão, que eu mesmo aqui não elogio nem nada, mas não torço contra. Nunca torci contra nem pelo time de futebol, mas ele passou a torcer contra. E ontem ele levou passaram um sabão nele merecido. Até aí, nota 10 para o seu Pedrinho Globeleza. Agora, continuando, ele disse lá, está gravado, que ele vai processar o tal do Zé Comédia, que ele vai responder na justiça por ter feito um fake news, postando na sua rede social que o Vasco teria recebido uma proposta da Encap, aquela firma americana que está respondendo pelas ações do Vasco, indevidamente, porque isso é outra história. Mas diz ele que a Encap ofereceu
600 milhões de reais para comprar as ações que pertenciam a 77, que seriam 31%. E o Pedrinho alega que essa proposta não existiu, que ele vai ter que provar na justiça onde está esse contrato. Até aí, tudo bem. Agora, eu faço aqui uma pergunta ao Pedrinho Globeleza. Ontem, claro, eu tentei ligar para ele aqui, peguei o celular, tentei ligar para ele, mas ele não, claro que ele não vai me atender. Podia dar uma cagada de ele atender. Então, eu faço aqui uma pergunta. E os canais de YouTube, que vem fazendo fake news aí há mais de um ano, desde que ele assumiu a gestão, só na gestão dele que eu vou falar, será que ele vai processar eles também? Pelas mentiras que eles falaram, que estão falando? Ninguém tocou na entrevista das mentiras que esses canais de YouTube inventaram, porque não tocaram em nenhum momento, nem o Pedrinho, nem ninguém, do assunto o magnata grego milionário. Ninguém tocou no assunto, incrível. E ali, durante a coletiva, tinha canais de YouTube de jornalistas, segundo ele disse que são jornalistas, para mim tudo jornalista feito nas costas, tirando ali um ou dois que fez pergunta, o resto era jornalista de canal de YouTube. Fazendo pergunta para eles, os mesmos jornalistas que divulgaram esse fake news do milionário grego. O senhor Fábio Azevedo era um que o mês passado lançou um fake news a respeito do Sheik árabe. E o Pedrinho vai processar ele também? Será que o Pedrinho vai processar o Nicolas por ter lançado esse fake news? Porque se ele não tocou no assunto, se ninguém perguntou, deve ter sido combinado para ninguém perguntar, mas o Pedrinho deve ter tomado conhecimento, como tomou conhecimento do fake news do Zé Comédia, dos 600 milhões que teriam sido oferecidos para comprar as ações do Vasco. E o senhor Pedrinho vai tomar alguma atitude contra esses canais de YouTube? Claro que não. Claro que não. Porque ele gosta de quem o elogia e ele não gosta de quem o critique. E esses canais, como estão com o rabo preso, todos com ele, por quê? Recebem credencial para ir em coletiva. Tem credencial para entrar em São Januário para gravar, transmitir jogos do Vasco. Tem credencial para entrar no CT, para entrevistar jogadores. Tu acha que esses caras vão querer perder a mordomia? Por isso que eles não criticam. Agora, o Pedrinho, ou a sua gestão, já passou da hora. Eu já falei aqui dessa sugestão várias vezes, mas o meu canal é muito pequeno, não tem alcance. Mas alguém deveria sugerir a ele criar lá uma espécie de vice-presidência de monitoramento de canais de YouTube. Basta botar um funcionário. Você que o Pedrinho, apesar dos pesares, ele está lá ocupado com muita coisa e tal. Não resolve nada, mas está ocupado. Tentando resolver e não vai resolver nada. Mas poderia destacar um funcionário qualquer. Se não tem, contrata. Deve ter gente lá coçando o saco. Bota um cara para fiscalizar esses canais de YouTube e de 15 em 15 dias dá uma entrevista. Aí sim, o Pedrinho falando, não escrevendo, falando, apontando o dedo para esses canais de YouTube e dar o nome. O nome do canal. E o nome do camarada que é o dono do canal. Alertando que se eles continuarem fazendo aquilo, a credencial que eles têm será tomada. Serão proibidos de entrar em São Januário, proibidos de entrar no CT. E se eles continuarem ainda depois disso, o Vasco tem o poder de denunciar esses canais, a plataforma de YouTube, dizendo que eles usam o nome do Vasco, as insígnias do Vasco, usando o nome do Vasco indevidamente para protelar, para divulgar fake news e notícias falsas, como se fossem algum jornalista do Vasco, algum setorista do Vasco. Ele deveria fazer isso. Claro que eu acredito que ele não vai fazer, mas deveria fazer isso. Já passou da hora que seria a única maneira de frear esses canais de YouTube que continuam e vão continuar fazendo, dando notícias mentirosas, arrumando comprador para o Vasco, contratando jogadores, dispensando jogadores, em plena reta final do campeonato, fazendo barcas por conta dele, barcas de dispensa. Isso tem que acabar. Alguém tem que acabar com isso no Vasco. E só quem pode acabar com isso é o presidente do clube, que tem autoridade para fazer isso. Então, processar o Zé Comédia é fácil, porque isso aí todo mundo sabe
que isso é uma rixa pessoal entre o Pedrinho e o Zé Comédia. Eu acho certo ele fazer isso. Agora, teria que fazer também com os outros. Por que não faz com os outros? Por que não faz? Fica aí a pergunta. Por isso é que eu acho que o seu Pedrinho não tem autoridade para porra nenhuma, ele já está jogado para escanteio há muito tempo, e os outros não querem se meter nisso também, que não interessa. Agora, se tem uma pessoa séria lá, eu freava esses canais de YouTube a partir de agora, já. Se quisesse me contratar para trabalhar aqui em casa, offline, home office, caralho, eu trabalho de graça, não cobro um centavo, para denunciar os canais que usam o Vasco distribuindo fake news, notas mentirosas, e ainda ganham dinheiro com isso, e ninguém do Vasco toma providência disso. Estão preocupados em processar o Zé Comédia. Eu acho que ele mereceu esporro, mereceu ser esculachado. Agora, isso foi como é que chama? Um peso de duas medidas. Para um vale e para os outros não vale. Uma vergonha que acontece com o Vasco. Nada é surpresa, mas isso fica aqui apenas a minha sugestão. Se vale para um, vale para os outros todos. Meus amigos, um bom feriado para vocês. Forte abraço. Os cães ladram e a caravela passa. Sempre, apesar dos pesares. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo, hoje ou amanhã. Até a próxima.